E a Quest fez uma pesquisa, uma rodada de pesquisas, porque amanhã tem mais, amanhã eles vão divulgar a popularidade, a aprovação ou reprovação dos governadores dos estados. O Felipe Nunes estava explicando que eles fizeram uma pesquisa emulando o que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem os tais dos estados-chave, os swing states na eleição, né? Então, a Califórnia, Nova York, né? Enfim, tem os estados lá que têm um peso eleitoral maior. O nosso sistema eleitoral é diferente do sistema dos americanos, né? A nossa diferença aqui de um estado para o outro é a quantidade de eleitores. Não tem estado que pesa mais, que tem, enfim, peso maior na contagem final do que outro, a não ser pelo número de eleitores. Então, o que a Quest fez? Eles escolheram 8 estados estratégicos divididos pelo país e, claro, os estados que têm mais eleitores e fizeram uma pesquisa nos estados. E a partir da pesquisa nos estados, eles tiraram uma média. Então, eles fizeram como se fossem 8 pesquisas soltas e depois fazem a média dessas 8 pesquisas, para que a gente tenha uma ideia de como as coisas acontecem naquele estado e depois no recorte quase nacional, com 8 estados que têm um peso muito importante nas suas regiões. Então tem São Paulo, tem Rio, tem Minas Gerais, tem Bahia, tem Goiás. Ele escolheu o Goiás, por exemplo, porque é a terra de um dos pré-candidatos à presidência da República, o governador do estado, Ronaldo Caiado. Fez em Pernambuco, fez no Paraná, fez no Rio Grande do Sul. São os principais estados do país do ponto de vista do colégio eleitoral. E o resultado é muito ruim para o presidente da República. A desaprovação a Lula ultrapassa 60% nos maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Rio e Minas. A aprovação caiu mais de 15 pontos em outro colégio eleitoral absolutamente estratégico, enorme, a Bahia. Em Pernambuco também houve uma queda brutal. O terceiro governo do presidente Lula é reprovado por 50% ou mais dos eleitores em 8 estados pesquisados, na média desses 8 estados. De acordo com a pesquisa, a desaprovação supera os 60% em São Paulo, Rio e Minas. A aprovação caiu mais de 15% na Bahia e em Pernambuco, estados em que Lula venceu Bolsonaro no segundo turno de 22. Pela primeira vez, a desaprovação do presidente, numericamente, superou a aprovação nesses 2 estados. São Paulo. A desaprovação de Lula subiu 14 pontos em 2 meses. Foi de 55% em dezembro agora para 69% no número de hoje. Hoje é 26 de fevereiro. A aprovação foi de 43% para 29%. No Rio de Janeiro, 64% desaprovam e 35% aprovam. Em Minas Gerais, 63% desaprovam, um crescimento de 16 pontos entre as duas pesquisas. A aprovação foi a 35%. Na Bahia, pela primeira vez, a maioria desaprova o governo Lula, 51% desaprovam, 47% aprovam o governo. E assim, sucessivamente, no Paraná, por exemplo, 68% de desaprovação contra 53% no levantamento feito em dezembro. Teve uma outra simulação que me chamou muito a atenção, feita aqui em São Paulo. Em São Paulo, Lula perdeu o segundo turno para o Bolsonaro, não é 55-45. Foi uma derrota grande, mas o presidente conseguiu. A derrota já estava na caixa, né? Ele conseguiu manter ali uma distância de 10 pontos, que é uma distância grande, mas não permitiu o alargamento completo da distância para o Bolsonaro, que venceu a eleição no estado de São Paulo. Na capital, o Lula ganhou, o Bolsonaro perdeu. Mas no estado de São Paulo, hoje, o Lula perderia a eleição, o segundo turno, um eventual segundo turno, por Pablo Marçal, que está inelegível. Perderia de longe para o Bolsonaro. Empata tecnicamente com o Gustavo Lima. Perde para o governador do estado, Tarcísio Gomes de Freitas. Empata tecnicamente com o Romeu Zema e perde do Caiado, que, como destacou o Felipe Nunes, são 2 políticos muito pouco conhecidos pelo povo de São Paulo. A gente que lida com notícia, sabe quem é o Caiado, quem é o Zema. Quem está tocando a vida não tem a menor ideia de quem sejam essas pessoas. Então o resultado foi muito ruim para o presidente da República, Carolina Ercolim. Foi muito ruim e isso acaba projetando um cenário ainda pior para esse ano de 2025, em que o governo vai precisar de apoio no Congresso. Então, a gente está falando de números palpáveis aqui, né, sobre a dificuldade do presidente de lidar com a economia, especialmente. Você citou São Paulo.
a economia piorou para os paulistas, foi de 42% para 62% agora, um aumento de 20 pontos percentuais, é bastante coisa. Todo mundo citou preço de alimento, que é um tombo de dezembro para fevereiro, é um tombo muito grande num curto período de tempo. A percepção, passou o Natal ali, começou a chegar as contas, a galera deu uma segurada. E aí isso acaba projetando, a oposição começa já a olhar e fala, opa, para 2026, eu preciso ter força, né? Alguém que seja um nome forte ali para apoiar os meus candidatos, para fazer projeções ali de nomes e tal. E aí essas movimentações acontecem dentro do Congresso nesse ano. Nesse ano, o governo já está com diversas dificuldades em aprovar projetos, em conseguir maioria, vai fazer reforma ministerial pensando nessa conjuntura de fatores. E aí a oposição fala, bom, por que eu vou me aliar ao governo nesse momento de queda de popularidade? Pode ser que melhore os índices, mas a gente não sabe. Por que eu vou me aliar agora de um nome que está ali em queda brusca? Então, isso acaba gerando toda uma animosidade para o governo, mais dificuldade de lidar, né, com os cortes de gastos e as críticas, a aprovar os pacotes que está precisando nesse segundo mandato, que são os que esperam ser as bandeiras, né, que depois o PT ou o governo vai querer liderar para a próxima eleição. Então, tudo acaba ficando meio em suspense, mais dificuldade do governo em lidar lá no Congresso. E aí o governo fala, bom, então eu vou chamar lá os aliados, fazer reforma ministerial, colocar ali centrão, colocar alguns nomes importantes nesse jogo. Mas esses nomes não necessariamente vão querer, talvez, né, esse espaço dentro do governo. Antigamente, o Ministério tinha o chamariz que era o dinheiro, era o orçamento. Exatamente. E as emendas parlamentares estão substituindo esses orçamentos até de ministérios grandes como o da Saúde e desinflando essa máquina de dinheiro para os partidos, que era muito importante nessa exposição. Então, acaba se criando todo um cenário péssimo para o governo, que vai precisar administrar agora isso, e está tentando fazer um monte de manobra ainda sem resultado, né? Exato. Tem uma questão que envolve também algumas citações que foram feitas. A Carol falou da questão do preço da comida. Acho que esse é o principal ponto que tem manchado a imagem do presidente Lula. As pessoas estão com a percepção na hora de pagar no caixa que realmente está mais caro. Por mais que é uma lágrima. Exatamente. Por mais que os índices apontem ali uma inflação nos alimentos não tão gigantesca quanto as pessoas sentem no dia a dia, o consumidor, aquela pessoa que está nos acompanhando, até a gente, quando vai no mercado, você fala, olha, semana retrasada estava um preço, agora está outro. Sim. Foi um principal ponto em comum em todos os estados. Um outro ponto que chamou a atenção, Rafa, Carol e os amigos aqui do Flow News, foi a questão das pessoas que têm dificuldade em conseguir uma recolocação no mercado de trabalho. Apesar do índice de desemprego estar o mais baixo da história, a percepção de algumas pessoas em alguns estados, em alguns entrevistados, como é o caso da Bahia, as pessoas citaram a dificuldade que tem ou a demora para conseguir uma nova colocação. Isso também como um ponto negativo. E você não vê a citação, obviamente, em estados que o índice não é tão alto assim. Então são dois pontos, claro, tripés fundamentais, se a gente for pegar de uma vida de qualidade mínima para as pessoas, para o eleitorado como um todo, né? Você tem que ter emprego, você tem que ter uma moradia e tem que ter alimentação correta. Quando dois desses pilares estão meio capengando, aí o cenário fica ruim. Aí eu fico pensando, se Dona Palmeira, né, o responsável pela comunicação do governo, tem um desafio gigantesco nas mãos. A gente já conversou aqui semanas anteriores sobre essa comunicação do governo. A própria ministra Anísia Trindade sofreu um processo de fritura ao longo das últimas semanas, que terminou com a demissão dela. Mas um ponto que os interlocutores diziam é o seguinte, né? A ministra não tem uma propaganda, não tem um produto para falar, de chamar de meu e falar, olha, a saúde está indo nos trilhos corretos, no caminho correto. Então, assim, o governo está sofrendo, acho que em todos os pontos que estão ali, todas as cartas do baralho que foram colocadas à mesa. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.